As formas de encarar o cosmos e a natureza à sua volta têm feito com que a humanidade desenvolva lendas e mitos que se enraizam profundamente nas mais diversas culturas e povos. Uma das tradições mitológicas mais fascinantes que podemos ver na história geral da humanidade é a mitologia nórdica. Assim como uma árvore cresce e se adapta às mudanças das estações, os mitos nórdicos evoluíram ao longo dos séculos, sendo registrados e preservados por historiadores e poetas. E nesse vídeo exploraremos essas narrativas, examinando como foram moldados pelos nórdicos, desde suas visões sobre a criação do mundo até as profecias do Ragnarok, o temido fim dos tempos. Mas antes de entrarmos nessa saga, gostaria de pedir que se inscreva e ative o sino de notificações para não perder os vídeos futuros. E aproveite e deixe também um like, um comentário sobre o que achou e compartilhe com seus amigos. Isso me ajudará a alcançar mais pessoas com o meu trabalho e não lhe custará nada. A mitologia nórdica faz parte do amplo espectro de tradições mitológicas que encontram paralelos em outras mitologias indo-europeias, sugerindo uma origem comum. Já no período chamado de Idade do Bronze Nórdica, é visível que em achados arqueológicos alguns paralelos culturais entre a Idade do Bronze Nórdica, com povos da cultura Shintastia e Andronovo, e a de povos indo-arianos, que desenvolveram o Rig Veda. A dispersão dos povos indo-europeus pela Europa e Ásia trouxe consigo uma rica tapeçaria de mitos e lendas que se adaptaram e evoluíram em cada uma dessas culturas. Durante a Idade do Ferro Nórdica, foram produzidas esculturas rupestres que retratam figuras de uma possível divindade segurando uma lança e uma variedade de ornamentos ao lado de pássaros e guerreiros. A religião nórdica antiga, também chamada de paganismo nórdico, é uma vertente da religião germânica que surgiu durante o período proto-nórdico, quando os povos germânicos do norte se diferenciaram de outros povos germânicos. Os povos germânicos do norte são acreditados como tendo surgido como uma cultura distinta da região do sul da Suécia nos primeiros séculos da Era Comum. E na Antiguidade, escritores clássicos mencionavam várias tribos, como suecos, gaetas, gutis e Hugui. Durante os séculos 9 a 11 da nossa era, exploradores nórdicos, frequentemente conhecidos como vikings, conquistaram e povoaram terras pela Europa e além, chegando até a América do Norte, e estabelecendo entidades políticas influentes, como normandos, nórdicos gaélicos e os Rus. Eles eram conhecidos por diferentes nomes nas culturas com as quais tiveram contato, mas geralmente chamados de nórdicos. E foi durante esse período que a cultura nórdica e seu sistema de crenças foram disseminados e registrados, chegando até os nossos dias em formato de poesias e versos, onde seus deuses guerreiros viviam em constante luta e onde os heróis ganharam proeminência. Algumas fontes autênticas pré-cristãs preservam aspectos da mitologia escandinava, e entre as mais importantes estão nos versos contidos na Edda Poética, compilada por volta de 1270 da nossa era, mas com raízes possivelmente anteriores do século X, e a poesia escáldica da era viking, voltada para as cortes reais. Essas obras, preservadas em manuscritos islandeses, incluem o Codex Regius, uma coleção anônima de poemas antigos que fala sobre os deuses e heróis. Fontes medievais tardias como a Edda em prosa de Snorri Sturluson e a Gesta Danorum de Saxo Grammaticus, criadas algumas décadas antes, reestruturaram os relatos vikings antigos, que eram enigmáticos e um tanto fragmentados, em narrativas mais organizadas. A obra de Snorri é crucial para o nosso entendimento da mitologia nórdica como um todo, mas deve ser interpretada com cautela, já que ele escrevia de uma perspectiva cristã. Por outro lado, os antigos poemas édicos e escáldicos capturam de forma mais fiel o papel dinâmico e integrado que a mitologia desempenhava nas sociedades vikings. Muitos desses poemas presumem que os seus ouvintes conheciam o contexto mítico, o que torna difícil para nós, hoje, reconstruir uma visão completa da mitologia nórdica, comparável a montar um complexo quebra-cabeça, mas que ainda assim podemos entender o quadro geral de suas crenças e da aurora de seus deuses. A visão do mundo nórdico a partir de várias fontes se resume em 4 fases. A primeira é quando o mundo e tudo nele foi criado. Depois é uma fase mais dinâmica, em que o tempo é iniciado.
A terceira é quando ocorre a destruição do mundo no Ragnarok, e a última fase é sobre o surgimento de um novo mundo a partir do mar. De acordo com a versão de Snorri, antes de tudo existiam dois reinos opostos, o de Niflheim e Muspelheim, separados por um vazio chamado Ginnungagap. A condensação em nuvens resultantes do encontro do calor e do frio fez surgir Ymir, o primeiro gigante, e a vaca gigante chamada Audumbla. Ao lamber o gelo salgado, Audumbla aos poucos fez surgir o gelo deus chamado Buri, ancestral dos deuses, e de um jeito que os versos não explicam, ele se torna pai de Bor. Esse deus, Bor, com uma gigante chamada Bestla, geraram Odin, Vili e Vé. Em algum momento não especificado, esses deuses matam Ymir e usam seu corpo para moldar o mundo, onde a terra seria sua carne, o céu o seu crânio e os mares o seu sangue. O primeiro casal humano, chamado Ask e Embla, foram criados a partir de duas árvores, sendo Ask feito de freixo e Embla possivelmente da madeira do olmo. E depois de serem moldados, eles recebem 3 presentes divinos. Na estrofe 17 do poema Voluspa, da Edda Poética, a vidente que recita o poema afirma que 3 deuses, chamados Hoenir, Lodur e Odin, perceberam que Ask e Embla eram capazes de muito pouco, faltando habilidades úteis e destino. Os deuses deram a eles um Urlog, uma palavra que pode ser traduzida como lei primordial ou camada inicial, e refere-se a forças e eventos predeterminados que moldam a vida de todos os seres, tanto humanos quanto deuses, tornando a humanidade ligada ao conceito de destino e predeterminação. Ao formarem todas as coisas a partir de Ymir, os deuses formam 9 mundos interligados pela grande árvore cósmica chamada de Yggdrasil. Essa grande árvore é descrita como uma parte central e primordial do cosmos, existindo desde o início dos tempos, que além de conectar os 9 mundos, ela sustenta o equilíbrio do universo. E ela abriga diversas criaturas míticas, como o grande dragão chamado de Nidhogg, que rói suas raízes ameaçando sua estabilidade. Nas raízes também habitam as Norns, 3 entidades femininas chamadas de Urd, Verdandi e Skuld, que vivem num poço obscuro chamado Urdarbrum, e elas tecem os destinos de todos os seres, de deuses e mortais, simbolizando o controle inexorável do destino. Na copa dessa árvore cósmica habita também uma grande águia sem nome, e esse ser enigmático é visto como uma representação da visão ampla e da sabedoria. Outro ser mítico é o esquilo chamado Ratatosk, que corre ao longo do tronco da Yggdrasil, levando insultos entre Nidhogg e a águia, representando a comunicação e a discórdia. Há também 4 servos míticos chamados Dein, Dvalin, Duneir e Durabror, que pastam ao redor das folhas da árvore, e de acordo com a Edda Poética, esses veados esticam o pescoço para cima para mastigar os galhos. O orvalho da manhã se acumula em seus chifres e formam os rios do mundo, representando o ciclo da vida e o consumo das forças naturais que Yggdrasil sustenta. Na Edda Poética e na Edda em prosa, Yggdrasil é retratada como uma árvore imensa, provavelmente um freixo, com raízes que se estendem aos 9 reinos que são Asgard, o lar dos deuses, Aesir, como Odin e Thor, Niflheim, um mundo gelado e sombrio associado ao frio primordial e à neblina, também o reino de Jotunheim, onde os gigantes, chamados Jotnar, habitam, sendo eles inimigos dos deuses do reino de Asgard. O reino de Vanaheim, o lar dos deuses Vanir, outro grupo de deuses relacionados à fertilidade e à natureza. O reino de Midgard, o mundo dos humanos cercado pelo mar feito do sangue de Ymir. Alfheim, a morada dos elfos de luz, e são descritos como seres belos e luminosos, seres mágicos semelhantes à imagem literária medieval das fadas. O mundo chamado de Svartalfheim e Nidavellir é a morada dos elfos negros e dos anões. O retrato desse mundo parece divergir em vários pontos, sendo que não existe nenhuma distinção válida que pode ser extraída entre os anões e os elfos escuros, sendo às vezes retratados como sendo os mesmos personagens, e às vezes como seres distintos. É necessário notar que essa confusão entre entidades mitológicas surge frequentemente com a passagem do tempo,
como pode ser observado nos contos sobre trolls e ogros que também são confundidos com os anões. Também há o reino de Helheim, o reino dos mortos, governado pela deusa Hel. Outro mundo ligado a Yggdrasil é o primordial Muspelheim, sendo o reino do fogo, lar de Surtur, líder dos gigantes de fogo. Embora sua origem não seja diretamente explicada, Yggdrasil simboliza a interconexão entre todos os aspectos da existência, e mesmo sendo tão poderosa e frondosa, não durará para sempre, sendo que está destinada a ser destruída no evento cataclísmico chamado Ragnarok, o fim de tudo e dos deuses. De acordo com os contos preservados, os deuses estão classificados em duas famílias. Em primeiro lugar, a família Aesir, onde os deuses estão ligados à guerra e ao governo, e nessa lista está Odin, o principal deus dos Aesir. Ele é o deus da sabedoria, da magia, da poesia e da guerra. De acordo com os contos, ele sacrificou um olho para obter conhecimento no poço de Mimir, o deus da sabedoria máxima, e para aprender as runas, ele se enforcou num galho de Yggdrasil por 9 dias, com uma lança traspassando ele, mas conseguiu seu objetivo apesar disso. Há também Thor, o deus do trovão, da força e da proteção. Ele empunha seu martelo chamado Mjolnir, e ele é o protetor de Midgard, o mundo dos humanos. E apesar de ter uma personalidade impetuosa, está sempre nos defendendo de Jormungandr, a grande serpente que circunda todo o mar de Midgard. Também há a deusa chamada Frigg, a esposa de Odin, deusa do casamento, do amor e provisões, sendo conhecida por sua sabedoria e ligação com o destino. Tyr, o deus da guerra, da coragem e da justiça. Há também Balder, filho de Odin e Frigg, deus da luz, da beleza e da pureza. Sua morte, causada por Loki, marca o início das profecias do Ragnarok. Loki é uma figura ambígua, com características tanto divinas quanto caóticas. Ele é conhecido por sua inteligência e artimanhas, frequentemente causando problemas para os deuses. Há também Hodor, o deus cego, irmão de Balder, que foi enganado por Loki para matar Balder com um galho de visco. Há também Heimdall, o guardião da ponte Bifrost, que conecta Midgard a Asgard. Ele possui sentidos extremamente aguçados e é o protetor vigilante. Há também Vidar, o deus da vingança e da sobrevivência. Ele está destinado a vingar a morte de Odin no Ragnarok, e também os irmãos de Odin, Vili e Vé, que participam da criação de tudo. Já a segunda família dos deuses, chamados de Vanir, são associados à fertilidade, à prosperidade e à natureza, e podemos listar os deuses como Njord, deus do mar, dos ventos e da pesca. Seu filho, chamado Freyr, o deus da fertilidade, colheita, paz e prosperidade, e ele é associado à riqueza e ao crescimento, sendo também o protetor de Alfheim, o lar dos elfos de luz. Há também Freya, a deusa do amor, fertilidade, beleza e da magia. Também é associada à guerra, pois recebe metade dos guerreiros mortos em combate em seu salão, chamado Sessrumir. Há também a deusa chamada Skadi, ligada ao inverno e às montanhas, sendo esposa de Njord em alguns contos. Também nessa família há o deus chamado Kvasir, o deus associado ao conhecimento e à inspiração poética. Apesar dessas duas famílias viverem em Asgard, eles nem sempre concordavam, onde eles se chocam até o ponto de guerrear entre si, mas que depois fazem as pazes e fundem suas famílias por meio de casamento. Argumenta-se que o contraste entre os Aesir e os Vanir decorre da oposição na sociedade viking, já que os Vanir, com seu foco na fertilidade, boas colheitas e clima, eram populares nas comunidades agrícolas, enquanto os Aesir eram vistos aconselhando reis, senhores e seus guerreiros em questões de guerra e governança. Como tal, a paz feita no final das guerras Vanir pode refletir a ideia de que a sociedade só poderia funcionar por meio dos poderes combinados de ambas as classes sociais. Finalmente, além dessas duas classes divinas, havia também divindades femininas conhecidas como Dizir, ou espíritos protetores populares nos cultos particulares de cada clã. As Valquírias eram espíritos femininos que conduziam os guerreiros tombados em batalha até o Valhalla, o Salão dos Mortos, onde os guerreiros se tornavam guerreiros poderosos chamados de Einherjar, e onde aguardavam festivamente o Ragnarok.
O Ragnarok é a batalha final entre as forças do caos e da ordem, segundo a mitologia nórdica. É iniciado quando Balder é morto, mas é seguido depois de vários sinais, como a decadência dos laços humanos e parentesco, onde irmão matará irmão, bem como o desaparecimento das crenças tradicionais, onde uma anarquia apática evolui. Em seguida, haverá um período de tempo conhecido como Fimbulvetr, caracterizado por 3 invernos de severidade crescente, sem verões entre eles. Daí 3 galos cantarão. Um galo carmesim chamado Fjalar cantará para os gigantes. Um galo dourado chamado Gulincambi cantará para os deuses Aesir. E um terceiro galo, esse sem nome, ressuscitará os mortos. O sol será devorado pelo lobo Skoll e seu irmão Hati comerá a lua, deixando o mundo na escuridão. Terremotos libertarão Fenrir, o grande lobo, e ele abrirá a boca tão largamente que a mandíbula superior capturará o céu e a mandíbula inferior a terra, e ele invadirá todos os 9 mundos, destruindo tudo o que vive. Grandes montanhas cairão e os mares invadirão a terra quando o grande serpente Ormungandr chegar à costa. Fenrir será seguido por Hel, que abrirá os portões de Helheim e fornecerá a ele um exército de mortos, e com ele Loki, antes preso em Helheim, ficará livre, e que junto de Surtur, o grande gigante de fogo, chegarão ao campo de batalha chamado Vigrid. Surtur empunhará uma espada mais brilhante que o sol quando eles desembarcam em Vigrid, e serão recebidos por Odin e outros deuses de Asgard junto com os heróis do Valhalla e as Valquírias. Odin será morto por Fenrir, que é então morto pelo filho de Odin, Vidar. Thor matará Jormungandr, mas sucumbe ao veneno da serpente e cai morto. Loki e o deus Heimdall se matam. Freyr é morto por Surtur. Tyr e Garm acabam se matando, e os deuses Mani e Solveig são mortos por Skoll e Hati. Surtur incendiará o mundo com sua espada, e os 9 reinos caem em chamas, encerrando o ciclo da vida que começou com o ato da criação dos deuses. O Ragnarok é frequentemente descrito como o evento que encerra o ciclo mítico iniciado com a criação dos 9 reinos e dos deuses de Asgard. Mas apesar disso, a ordem é parcialmente restaurada e um novo mundo emerge. Desde o século XIII, ele é interpretado como um fim simbólico, marcando por mudanças dramáticas no cosmos e permitindo que os sobreviventes, divinos e humanos, iniciem um novo ciclo da existência. Se acharem interessante que eu me aprofunde mais nessas histórias específicas desses contos, deixe nos comentários abaixo o que acha e qual história gostaria que eu narrasse. A mitologia nórdica estava profundamente integrada à vida cotidiana dos nórdicos. Embora seja difícil definir exatamente as suas crenças, as evidências arqueológicas sugerem que havia uma devoção pessoal a deuses específicos, com costumes e rituais sendo parte da rotina. O cronista medieval chamado Adão de Bremen relatou a existência de um grande templo em Uppsala, na Suécia, com imagens de Thor, Odin e Freyr, onde ocorriam sacrifícios a cada 9 anos. Embora não haja evidências arqueológicas de um templo real, restos de edifícios sugerem alguma prática religiosa entre os nórdicos. Embora a maioria dos locais de culto fosse ao ar livre, algumas estruturas dedicadas aos deuses foram descobertas. E esses templos eram usados para rituais e sacrifícios, especialmente durante os solstícios de verão e de inverno. E muito embora não sejam tão comuns quanto os locais de culto ao ar livre, essas descobertas mostram que havia uma expressão mais formal e estruturada da religião nórdica em certas regiões. A religião nórdica antiga era dinâmica e variava localmente, onde a superstição era algo comum em seu cotidiano, onde o uso de símbolos era recorrente. E esses símbolos, às vezes, são encontrados na forma de amuletos, como o martelo de Thor, às vezes em representações da vida após a morte e imagens relativas à vida. Em qualquer contexto em que apareçam, é claro que foram consideradas evocações importantes e poderosos elementos sobrenaturais. E mesmo que a crença nos deuses era abundante, a visão de mundo nórdica mudou gradualmente com a influência do cristianismo no século XI, incorporando o Cristo ao panteão existente. Costumes e crenças coexistiram por um bom tempo, até serem suplantadas pelas crenças cristãs.
Como vimos, os eventos da criação, as interações de deuses entre si com os homens, refletiam intimamente a sociedade que os produziu. O clima severo do hemisfério norte, mais as disposições geológicas e humanas, tornavam os deuses nos responsáveis primários pelas mazelas e benesses que eles experimentavam. O destino de cada ser vivo já estava determinado, e isso os permitia ver a vida por um prisma diferente. Isso ficou mais claro quando as expedições vikings fizeram presença na costa da Inglaterra, da Irlanda e da França, pois essas crenças permitiram que os líderes nórdicos influenciassem o seu povo com mais facilidade para que buscassem invadir essas terras em busca de uma morte gloriosa ou de mais riquezas. Inconscientemente, isso os conduziu a uma nova forma de fé, o cristianismo, que influenciou visivelmente as crenças desses povos e a forma como foram registradas. Um exemplo disso é a visão do renascimento do mundo após o Ragnarok, onde surge o palácio conhecido como Gimle, ou um salão mais bonito que a luz do sol, nas planícies conhecidas como Itavol, onde os deuses sobreviventes se encontram pela primeira vez após a batalha. Uma terra que dará colheita sem trabalho, em um mundo onde todas as doenças desaparecerão. Os estudiosos modernos notaram a semelhança entre esse conto de renascimento e o conceito de um novo céu e nova terra do cristianismo, e alguns afirmam que é uma reimaginação posterior de um antigo mito que terminou em morte e destruição, sem esperança de renovação. Um detalhe importante de lembrar é que toda a mitologia nórdica existente foi escrita por cristãos, e por aqueles que viveram e que foram influenciados por uma sociedade cristã. Então, o que exatamente as crenças nórdicas pré-cristãs podem ter sido não está claro, mas o que podemos observar nas crenças escandinavas e islandesas pré-cristãs é que reconhecem a natureza cíclica da existência, como muitas culturas antigas, e é igualmente possível, até provável, que eles tenham visto no Ragnarok apenas o fim de uma parte do ciclo da vida. Após o término da Era Viking no século XI, os povos germânicos do norte abandonaram o paganismo nórdico em favor do cristianismo, e as suas sociedades, antes tribais, foram centralizadas nos reinos que hoje conhecemos como Dinamarca, Noruega e Suécia. Mitos como Ragnarok, que abordam a inevitabilidade da destruição e renascimento, refletem sobre a natureza cíclica da vida e do cosmos, oferecendo uma forma de compreensão do mundo que ainda pode ser relevante e confortante, e embora adaptada ao longo do tempo, várias tradições nórdicas influenciaram costumes contemporâneos, como celebrações de solstício e festivais sazonais, e também muitos nomes de lugares e termos modernos, especialmente na Escandinávia, que tem raízes na mitologia nórdica, destacando a interconexão contínua entre linguagem e cultura. Personagens como Odin, Thor, Loki representam arquétipos poderosos que exploram temas universais de sabedoria, de coragem, traição e sacrifício, e esses arquétipos ajudam a moldar nossa compreensão de conceitos como heroísmo e moralidade. A mitologia nórdica tem sido uma fonte inesgotável de inspiração para a literatura, cinema, televisão e videogames. Os mitos nórdicos oferecem uma janela atemporal para as crenças e valores dos nossos antepassados, ao mesmo tempo que continuam a inspirar e enriquecer nosso presente. Ao preservarmos e explorarmos essas histórias, mantemos viva uma tradição que nos ajuda a entender melhor não apenas a Era Viking, mas também a condição humana em um sentido mais amplo. Espero que tenha gostado desse vídeo e se chegou até aqui, deixe um joinha e compartilhe com mais pessoas. Se não é inscrito, considere se inscrever para receber vídeos como esse semanalmente. E se já é inscrito, verifique se o sino de notificações está ativado. Na descrição tenho também links para livros e cursos e até uma chave Pix caso considere contribuir com o meu trabalho. Desde já agradeço o seu tempo e sua atenção e até a próxima história.